Unicef apresenta Somos a semente do amanhã, plantando o futuro pra florir mais gente. Árvore dos sonhos que vai germinar. Somos a semente, somos a semente. Preconceitos e ausência de uma educação específica, diferenciada e intercultural contribuíram para que Carra Pramré, estudante indígena de 17 anos, fosse alfabetizada tardiamente. Hoje, nós vamos para a reserva Terra Indígena Mãe Maria, no Pará, para conhecer um pouco mais da sua história. Eu estudava na escola do 25, né, que é da QTG. Quando eu estudava lá, eu não estudava muito a letra e nem o número, eu estudava mais essas partes de desenho, um pouquinho da cultura. Então, aí foi dali que eu fui pegando a dificuldade, que eu não estudava muito a leitura, o alfabeto. Aí, dessa mudança que a gente teve para a aldeia do Ladeira, e de lá que eu fui estudar na ParcaTG, eu tive mais desenvolvimento, não tem, com a cultura. A Carra Pramré, a gente morava na aldeia QTG, né? Aqui mesmo na TI Mãe Maria. E eu decidi colocar ela cedo no colégio, porque já tinha o colégio dentro da própria aldeia. E aí, às vezes, sempre que ela ficava assim muito na aldeia só para brincar, eu achei bem interessante colocar ela já para ir tendo as primeiras noções de como é estar dentro de uma sala de aula. Aí, quando eu fui saber, a minha filha já não era alfabetizada. No momento que ela estava na escola, ela estava ali para pintar, para desenhar, mas desenvolver a atividade de alfabetização mesmo, ela não tinha. Mas era uma escola, assim, uma série inferior à minha, entendeu? Aí, de lá que eu fui para a escola do Juscelino Kubitschek. Mas aí ela também se sentia envergonhada nessa fase, porque ela já estava numa turma que era bem desenvolvida do que ela. E aí foi aí que eu percebi, né? Porque ela começou a se queixar, que ela se sentia envergonhada. Aí, tanto é que eu não me sentia à vontade. Então, como eu não me sentia à vontade, eu não me sentia à vontade em aprender, né? Eu sentia aquele desconforto dentro de mim. E foi aqui no São Félix, aqui já no município de Marabá, que eu encontrei a escola antes conhecida como Atenas, né? Hoje ela é o Dom Bosco. E eu falei da dificuldade dela, né? Que ela não sabia os números, ela não sabia o alfabeto, ela não tinha dificuldade de aprender. A questão que eu percebi era a forma de ensinar que não estava sendo adequada para ela. Nesse período, eu atuava na Escola Centro Educacional Atenas, na cidade de Marabá, uma escola da rede privada. E a Deus Ivani nos procurou com a angústia de não ter a filha dela de mais ou menos 10 anos, 11 anos de idade naquele período, em 2014, me lembro bem, e não estava alfabetizada, que era a Carra Pramiré. Então, ela nos contou um pouquinho das dificuldades que a Carra Pramiré tinha, por não ter a filha alfabetizada. Iniciamos com um diagnóstico que ia verificar os níveis de leitura e escrita que ela tinha naquele dado momento, né? E foi quando a gente percebeu que a situação era mais complicada do que nós imaginávamos, né? Era uma criança de 10, 11 anos que não sabia ler e nem escrever. Que foi quando eu conheci o professor Wagner, né? Que eu fui bem recebida e ele disse que ia me ensinar essa parte da leitura. Tanto é que ele ficou responsável por mim. E ali eu fui bem recebida, né? Eu me sentia à vontade, não tinha aquele certo preconceito. E das vezes que eu me sentia incomodada, os professores chamavam a atenção dos alunos, né? E aí o professor pegava muito no meu pé, ele falava que eu conseguia, né? Ele era mais como um amigo para mim, que eu chegava lá, quando eu chegava, ele conversava, perguntava se eu me sentia à vontade. E ele fazia com que eu me sentisse bem comigo mesma, entendeu? Que eu acreditasse mais em mim. Já a Carra Pramiré era a mais velha da turma, né? Todos os demais tinham em média 9 anos e ela já tinha 11 anos nesse período, 10, 11 anos. Então ela era maior em termos de tamanho e também era mais velha em idade, né? E não tínhamos outros alunos indígenas na escola, era somente a Carra Pramiré. Nós propomos um trabalho diferenciado com os demais professores, um trabalho que visava o foco na alfabetização. Então, quem dava aula de língua portuguesa, quem dava aula de matemática, de história e geografia, também estava inteiramente preocupado em fazer com que a Carra Pramiré desenvolvesse
a leitura, a escrita, a interpretação, e se desenvolvesse em aspectos de comunicação também, porque ele era muito tímido na época. E quando eu terminei meu estudo, eu decidi assim a não repetir nas outras crianças da comunidade o que aconteceu com a minha filha. E foi a partir daí que a gente deu entrada em março de 2017 em toda essa documentação, e a nossa escola foi a única escola que foi reconhecida e autorizada em menos de 3 meses. Foi daí que a comunidade fez um mutirão de limpeza, de fazer toda aquela estrutura da escola que está ali, né? Porque até então nós tínhamos só um pequeno barraco com 2 salas. Então a gente procura muito isso, preparar os alunos para a universidade, formar a base na educação infantil, né? Saber quem ele é, ter orgulho de quem ele é e a partir daí desenvolver o conhecimento não indígena. Por isso que eu falo que aqui eu avancei muito mais porque eu estudava a língua portuguesa e a língua G. Então eu tenho 2 coisas em uma escola só. Então aí eu fui avançando, eu aprendi muito mais. Tanto é que o professor Wagner veio para cá, a maioria dos professores veio para cá e eu me sinto à vontade com todos eles, entendeu? Porque eu estou dentro da minha aldeia, com a minha família. Então eu praticamente tenho uma escola na minha casa, né? Ela é uma pessoa assim, que aprende muito fácil, ela é uma pessoa que sabe se expressar, porque eu sempre cobrei isso dos meus filhos, né? De saber se expressar, se impor na sociedade como indígena e ter orgulho daquilo que é. Gente, espero que minha filha chegue a fazer uma faculdade, se forme, porque essa vai ser a grande alegria da minha vida. Porque eu não quero que nenhum aluno indígena passe pelo que eu passei, porque não é fácil. A gente sofre preconceito, a gente não se sente muito bem à vontade ali. E ter uma escola dentro da comunidade é muito melhor, né? Eu pretendo entrar numa faculdade, né? De fazer um curso de direito, porque de alguma forma eu quero ajudar de alguma forma a defender os direitos dos indígenas, porque para mim seria melhor o indígena defendendo a própria comunidade indígena do que o branco, né? A história de Carra Pramré serviu de inspiração para que seus pais e os de outras crianças da aldeia se motivassem a entrar em uma universidade e buscar a formação superior para educar seus próprios filhos. Em 2016, mais de 15 moradores da aldeia Coiacatê formaram-se em diferentes áreas do conhecimento. No ano de 2017, foi fundada pelos próprios moradores e dentro da aldeia, a Escola Estadual Meacré Coiacatê, cuja maioria dos professores é de origem indígena e composta também por membros da comunidade. De grão em grão, de mão em mão, de sol a sol, de chão a chão, em cada olhar, inspiração para brilhar. Imaginar, acreditar, continuar, nunca parar, fazer do sonho uma direção para caminhar. Somos a semente do amanhã.